Um dos assuntos que chamaram a atenção é que, pela primeira vez histórica do IBGE, eles registraram, ou vão registrar, né, já tem estudos mostrando isso, uma redução da população no estado do Piauí, o que deve acontecer em 2032. Temos, inclusive, aqui a estimativa para divulgar a vocês, que é o seguinte: em 2032, o estado vai ter pela primeira vez uma redução, vai ter menos piauienses do que no censo imediatamente anterior ao de 2032. Essas projeções dizem também que no Brasil essa redução só vai ser em 2048, mas o Piauí já vai reduzir antes. Na verdade, a população piauiense em 2060 ela vai passar de 3.160.429, que vai ser 10 anos antes, em 2050, para 2.948.000. Nós não vamos estar aqui, eu pelo menos não vou estar aqui para poder acompanhar essa história, mas a gente tem que tratar da questão agora e tentar entender o que está fazendo que essa população diminua, porque isso não é uma notícia boa, isso não é uma coisa boa. Não existem programas de controle de natalidade no Brasil, como houve, por exemplo, na China. Não existem questões que poderiam justificar. Por exemplo, a gente tem agora o Afeganistão, onde milhares e milhares de pessoas estão saindo e desejam sair. A gente teve a Síria, a gente tem a Venezuela. Qual é a explicação para tanta gente estar indo embora do Piauí? Acontecer. E eu falo indo embora porque a migração é um dos fatores mais relevantes nessa diminuição da população. Todos os anos, segundo o IBGE, 13 mil piauienses abandonam o estado. Quem são essas pessoas? Por que elas estão deixando o estado do Piauí? Isso é algo, um assunto, é um tema muito relevante e que as autoridades que elaboram as políticas públicas de saúde, educação, de segurança, elas precisam estar bastante atentas para tentar entender o que está acontecendo com esse processo acelerado de migração que o Piauí só teve lá nos anos de 1970, provocados principalmente pela seca, que traz a imensa falta de oportunidades. Já nesse censo agora, 43 municípios do Piauí tiveram uma queda do número de habitantes. 43. Os que mais tiveram reduções foram Elesbão Veloso, Brejo do Piauí e Francisco Aires. 3 cidades onde essa redução da população já está de forma destacada no censo do IBGE. A gente conversa agora com a professora doutora em Geografia, Sônia Maria Ribeiro. Ela atualmente é, inclusive, professora da disciplina de Geografia da População na Universidade Federal do Piauí. Bom dia, doutora Sônia. Bom dia, Cíntia. Bom, eu fiz Eu essa introdução um pouco mais longa para situar o nosso telespectador desses dados e para que a gente comece aqui a nossa conversa já com essas informações reais, né? São projeções feitas pelo IBGE com base nos censos que eles já fazem no Brasil e no estado também já há muitos anos. O que, doutora, que pode provocar, quais são as consequências para um estado, para uma comunidade, de uma população que começa a diminuir? Pois bem, a gente tem, assim, você tocou em pontos fundamentais, né, em relação ao censo divulgado, né? Um dos fatores que implica na diminuição da população do estado são os fluxos desculpa, migratórios, né? Mas a gente tem outros elementos, né, que ajudam a explicar isso. É evidente que a migração é um dos mais importantes, né? Mas a gente tem aí, desde após 1960, por exemplo, uma mudança, né, na estrutura da sociedade brasileira, com a redução das taxas, né, de crescimento populacional e alterações aí na estrutura etária, né? Isso implicou aí num crescimento mais lento, né, do número de crianças e adolescentes, né? E também no aumento da população em idade ativa e da população idosa. Então, assim, é claro que o censo não traz dados da população idosa. A gente sabe que no Piauí, por exemplo, a taxa de
de fecundidade das mulheres piauienses eram de 1,8 filhos por mulher, né? E a projeção desse número cai, né, para 1,69, né, filhos, né, por mulher para o de 2060. Isso indica uma redução do nascimento do Estado. Essa redução de nascimento também vai implicar num outro indicativo, que é o aumento da expectativa de vida. Então, por exemplo, no Piauí, em 2010, no censo de 2010, a esperança de vida do piauiense ao nascer era de 69,9%. E em 2060 será de 73,3 anos, né? Então, assim a gente tem um aumento da esperança de vida piauiense e aí tem uma consequência, né? Como consequência, o crescimento do número de idosos, né, ao longo do tempo, né? E essas estimativas também indicam, por exemplo, para o ano de 2044, que o volume da população piauiense de 65 anos ou mais de idade será superior ao volume, né, da população menor de 15 anos de idade. Isso dá ideia para a gente, né, do fenômeno aí do envelhecimento da população do Estado. Isso a gente também tem que considerar, né, porque é um problema, né, que ao mesmo tempo ele é demográfico, mas também é econômico, né? O envelhecimento da população significa que a população jovem está proporcionalmente mais reduzida em relação ao número de idosos. E aí a gente tem esse problema que você disse ainda há pouco, que é a questão dos fluxos migratórios, que é a população jovem que migra mais em busca aí de oportunidades de trabalho. Entendi, Efraim? Doutora, ontem mesmo o próprio IBGE fez uma divulgação que explica um pouco, talvez, isso. O Piauí encerrou o segundo trimestre de 2021 com o maior índice de desocupação da história. Pela primeira vez, a taxa atingiu 14,9%. E é a maior proporção já registrada desde 2012, quando o IBGE deu início à coleta de pesquisa nacional por amostra contínua. Então, o desemprego, a falta de ocupação pode levar esses jovens a outros estados, mas a minha dúvida é a seguinte, doutora: essas pessoas que estão saindo do Piauí, elas têm uma qualificação melhor ou elas estão igual àquele tempo onde eles iam direto para a construção civil ou então para a região centro-oeste, uns trabalham na construção civil, outros trabalham na agricultura? É uma questão interessante para a gente pensar, né? Primeiro, porque a gente sabe, né, que numa sociedade global, né, cada vez mais competitiva, né, a gente precisa investir, né, em formação, qualificação profissional, educação e tal. As políticas nacionais, né, as políticas de qualificação profissional no país, elas são baixas em todos os estados, em todos os níveis. Então, a gente pode supor, né, e aí estou fazendo uma suposição, né, que o jovem sai, essa população sai com a qualificação que ele tem, às vezes uma qualificação média, né, e vai ocupar postos de trabalho da mesma forma, postos, né, que não exigem a qualificação alta, né, ou exige qualificação média. Aí desses mesmos postos, essas mesmas ocupações, né, estarem recebendo jovens sem qualificação, né? Então, aí não só a construção civil, né, mas a gente sabe, né, que a taxa de desemprego no país, né, ainda considerando o fenômeno da pandemia, ela aumentou consideravelmente, né? Então, a gente tem trabalho, se é que a gente pode falar de trabalho, cada vez mais precarizado, né? Cada vez mais precarizados. E aí, construção civil, aí a gente vai ter a informalidade, né? Informalidade. Então, eu acredito, né, também não posso falar baseado em exemplo,
que esses jovens estejam saindo e ocupando postos de trabalho são. Entendi. Até porque a pesquisa não traz fio desses migrantes, né? O que a gente pode dizer é o que a senhora falou aí, com base no que a gente também conhece de que melhorou a qualificação, melhorou o acesso ao ensino superior, mas isso ainda é muito cedo, né, para a gente fazer, como a senhora mesmo disse, avaliou aí qualquer avaliação. Mas eu queria entender também, a senhora citou, por exemplo, algo bem interessante. Além da baixa natalidade, o aumento da expectativa. Então, nascem menos pessoas e as pessoas vivem mais tempo. Então, a gente vai ter esse também processo de envelhecimento da população muito acentuado, principalmente em estados, como é o caso do Piauí, onde nós temos uma redução, né, uma projeção de redução. Isso. A gente imagina, né, quando a gente fala assim, quais são os impactos, né, no Estado, o envelhecimento da população. Uhum. Né? Então, a gente tem, mais considerando aí que os economistas, normalmente, né, eles consideram, né, que os impactos, né, do envelhecimento da população na economia é muito grande, porque vai elevar os gastos sociais públicos, né? Porque os idosos dependem, né, na sua maioria, né, dos recursos aí relativos à previdência social, que é um direito, né? Mas isso vai elevar os gastos sociais públicos, né? Então, para pensar, né, nas condições do Estado do Piauí, por exemplo, né, economicamente falando, não é só do Estado, né, mas é o país, né, que tem que pensar, né, considerar, independentemente da faixa etária, né, é um princípio da população que deve usufruir aí dos direitos de cidadania, né, então é lícito aí a gente considerar que os sistemas públicos que envolvem seguridade e assistência social, né, devem ser regidos aí por regras de contribuição, critérios de benefício, transferências de fundos públicos, né, que possam aí proteger e sustentar as condições materiais de vida, né, desses contingentes populacionais, né. E aí, assim, acho que você tocou um ponto importante, né, que é reflexo, né, a gente as políticas públicas, né, a gente tem que ter assegurado aí políticas públicas, investimento em educação, né, em programas, implementação, né, de programas e políticas públicas, né, que eu acho que é a atribuição das instituições governamentais, né? Tá certo, professora. Olha, muito obrigada. Só uma duvidazinha. Professora, é o seguinte, olha, eu lembro que nós aqui do Jornal Meu Norte, um tempo a Unicef, a gente trabalhou quase em parceria com a Unicef sobre a questão da gravidez precoce. Muita adolescente tinha os filhos muito cedo, e às vezes eu chorava quando chegava numa casa, a menina tinha 16 anos, tinha 3, 4 filhos. Mas me parece, depois que um pouco as estatísticas me mostram que as mulheres estão hoje em maior número que os homens nas escolas, nas universidades, e elas se qualificaram um pouco melhor do que os homens. Que saber se esse conceito, melhor trabalhar, melhor estudar, de que ter filhos, pode influenciar nessa nova realidade. Eu não sei, Efraim, se é um conceito de melhor estudar ou melhor estudar, mas o fato é que o acesso à educação, né, acesso à qualificação, o ingresso no mercado de trabalho, né, possibilitou aí, né, ou influenciou, né, a queda, né, na taxa aí de fecundidade, né, então isso influenciou aí as mulheres fazerem escolhas ou planejamento familiar. Então, o acesso a políticas públicas de planejamento familiar, o acesso à educação, de fato, né, possibilitou aí que a mulher tenha menos filhos, né? Isso impactou no Brasil, isso desde a década de 60, né? E particularmente, por exemplo,
as pesquisas indicam, do IBGE indica, que a região Nordeste, por exemplo, sempre foi, até meados da década de 60, né, as mulheres tinham muitos filhos, né, uma média aí de 8, 9 filhos, né, então era muito. Então, acho que o acesso à educação, ao planejamento familiar, algumas políticas públicas, né, a melhoria, né, por exemplo, a questão de acesso a vacinas, aí uma série de outros elementos que possibilitaram aí a diminuição aí do número de filhos por mulheres, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a Obrigada, todos. doutora Sônia.